Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos fazendo a leitura diária de sexta-feira. Nosso irmão Luciano Dias, ali da sede, fez a pré-aula desta semana. Se os irmãos ainda não tiveram a oportunidade, foi colocada hoje no canal da igreja. Se ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo, vão lá no canal da igreja e assistam a pré-aula, que foi de muito bom para o nosso elevo espiritual. Nós estamos na lição de número 9. Como passa rápido, né, meus irmãos? Já estamos finalizando o primeiro trimestre. As revistas novas já estão prontas. Já acabei de ver aqui no grupo aqui da Escola Bíblica, né, que as nossas revistas já estão prontas, e no sábado estaremos já trazendo as revistas novas para as nossas congregações. Grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldeir Gonçalves Dias, que Deus escolheu para estar à frente deste trabalho. Quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor, e sendo grato a Deus pela vida do nosso pastor, eu estendo a todos os nossos vice-pastores, que Deus possa estar abençoando. Deus abençoe os nossos irmãos que durante a semana, e irmã, que durante a semana fazem aqui a leitura diária, né, a pré-aula. Que Deus possa continuar dando sabedoria a cada um dos irmãos. Como eu disse, nesta semana foi o irmão Luciano que fez a pré-aula, né? Uma pré-aula extremamente abençoada, onde ele abordou vários temas. Um dos quais ele falou ali, que eu achei muito importante, é que hoje em dia, infelizmente, muitos pastores não estão tendo amor pelas almas. E é um papel da igreja, um dos papéis da igreja, ter amor pelas almas. E infelizmente, muitos pastores não estão tendo amor pelas almas, né? Estão procurando glória para si mesmo. Tudo isso está lá na pré-aula. Os irmãos vão lá e assistam a pré-aula, que eu tenho certeza que você será bastante edificado. A leitura diária de desta sexta-feira, está em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 3. Efésios, capítulo 4, versículo 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós vimos aqui que é uma das características da igreja, esta unidade, né? Muitos corpos, muitos membros, melhor dizendo, um só corpo. Nós sabemos que essa unidade, meus irmãos, ela é muito importante para nós enquanto corpo de Cristo. Esta mente, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, estamos ligados pelo Espírito Santo. E esta unidade não sou eu, não é os irmãos, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo, porque aqui está dizendo, o vínculo da paz é a unidade do Espírito. Então essa unidade é o Espírito Santo que faz. Então que nós, enquanto igreja, tenhamos isto em mente, que esta unidade, quando nós temos comunhão uns com os outros, é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos esta unidade, para que esta, vamos chamar assim, esta engrenagem, ela possa trabalhar perfeitamente. E é o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a manter esta unidade. Sem o Espírito Santo de Deus, não há possibilidade desta unidade se manter. Sem o Espírito Santo de Deus, ela se rompe, ela se quebra, porque é o Espírito Santo quem nos une. E eu fico olhando a respeito desta unidade na igreja, trabalhando como um só, muitos membros, mas trabalhando como um só corpo, trabalhando como com um só propósito. Eu estava observando no trabalho em Paraná, o pastor Aldair começou a ministrar a palavra do Senhor e foi colocado ali para ele uma garrafinha e ficou ruim para ele tomar água. E ali meu pai observou, eu falei com meu pai e meu pai desceu do púlpito para procurar um copo. E quando meu pai ia descendo, o obreiro ali da sede, o irmão Ismael, o irmão do vice-pastor Samuel, ele já vinha com o copo na mão em direção ao meu pai. Ele viu eu e meu pai conversando lá em cima, ele entendeu que era a respeito de um copo que nós estávamos precisando,
E antes de mais nada, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, ele veio de lá com o copo, entregou o copo pro meu pai e meu pai colocou o copo lá pro pastor Aldair. E eu ali olhando, eu falando, isso é um trabalho em unidade, isso é trabalhar em unidade, isso é ter mente de Cristo. Quantas vezes eu fico olhando ali na sede também, o pastor William, o pastor Jean, eles faltam, parece que sabem o que o pastor Aldair quer. Trabalhamos com uma unidade tão perfeita que pode sim melhorar, sempre pode, mas nós trabalhamos com uma unidade tão boa, tão gostosa de se ver, que quando o pastor daí pensa em alguma coisa, o pastor Jean já de pronto vem nas reuniões. É como se ele soubesse o que o pastor Aldair quer. Então essa unidade, ela é perfeita. Eu louvo a Deus por isso. Nós não vemos esse disse-me-disse, porque aqui, esta unidade é para o bem-estar da obra de Deus. Eu estava esses dias aqui na igreja com uma dor de cabeça muito grande e falei com os irmãos que não estavam muito bem, né? Dado o calor, a correria do dia a dia, minha cabeça estava doendo muito. E ali, quando eu penso que não, sem falar nada, eu não falei que estava com a cabeça doendo e, né, não lamuriei, mas aí o meu irmão, que é o vice-pastor aqui, ele já veio com um comprimido na mão. Eu dei a oportunidade para ele já veio com um comprimido e com um copo de água. Isso é uma unidade. Isto é guardar o vínculo da paz. Que nós, enquanto igreja, eu estou contando esses testemunhos que eu vivenciei, mas eu tenho certeza que em Taguatinga, que em Luiz Eduardo, que em Gurupi, que em Paraíso, que em Lavandeira, Novo Alegre, em todas as nossas congregações, estes testemunhos de unidade, eles acontecem. Porque o propósito nosso enquanto igreja é guardarmos o vínculo da paz. Nós temos que ter paz um para com os outros, para que o evangelho do Senhor possa ser propagado. Porque um reino dividido ele não subsiste. O próprio Senhor diz, um reino que está em guerra, ele não pode vencer, ele será destruído. E da forma mais difícil de ser reconstruída possível. Por quê? Porque um reino dividido ele é destruído de dentro para fora. Não são os inimigos externos que destroem, mas os inimigos internos, quando há guerra interna. Então não pode, nós não pode ter guerra interna. Nós temos que guardar o vínculo da paz. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Fiquemos com esta palavra. Deus abençoe os alunos, Deus abençoe os professores, que nós possamos ouvir e guardar, reter em nossos corações a palavra preciosa que tem sido pregada. Deus abençoe os nossos comentaristas, pastor Jean Ferreira Figueiredo, o professor Lorival, que é o comentarista da próxima lição, o pastor Gilvan Claro, que é o comentarista deste trimestre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.